Meu nome é Helena Duarte, tenho 66 anos, e no último Natal, o que eu mais amava deixou de existir. Durante toda a minha vida, o Natal significou casa cheia, o cheiro do assado vindo da cozinha, o riso do meu marido, Antônio, e as vozes misturadas na sala. Mas aquele ano seria diferente. Eu só não sabia o quanto. Desde que o Antônio se foi, há 7 anos, eu me esforço para manter as tradições. Compro os mesmos enfeites, monto a mesma árvore, coloco a mesma estrela no topo. Faço isso para me sentir próxima dele, para que a ausência não pareça um buraco tão grande. O meu filho Rafael sempre foi o motivo pelo qual eu seguia. Depois que o pai dele morreu, nós dois ficamos ainda mais unidos. Eu me lembro de como ele me abraçou no velório e disse: "Mãe, eu prometo que nunca vai faltar Natal para nós dois." E eu acreditei. Quando ele se casou com a Camila, uma moça bonita, educada e de fala doce, achei que teria ganhado uma filha. Fiz questão de acolhê-la, de abrir meu coração. E no começo, ela parecia grata. Me chamava de sogra querida, pedia receitas, dizia que eu lembrava a mãe dela. Mas o tempo, esse mesmo tempo que cura feridas, também revela verdades escondidas. As visitas começaram a diminuir. Depois de um tempo, pararam de vir aos domingos. Quando vinham, era sempre rápido, com o relógio na mão e um "precisamos ir" nos lábios. Ainda assim, eu me mantinha esperançosa. No Natal, pensei, tudo voltará a ser como antes. Era início de dezembro. A cidade já estava toda iluminada, as vitrines piscavam, as ruas cheias de vozes e músicas. E eu, dentro da minha casa, limpava cada canto como se estivesse preparando um altar. Troquei cortinas, lavei toalhas novas, deixei o quarto de hóspedes pronto. Comprei vinho, panetone, frutas cristalizadas. Liguei para o Rafael. "Filho, tudo bem? Já pensei no cardápio do Natal. Fiz rabanadas. Vou preparar o bacalhau do jeito que seu pai fazia." Do outro lado, um breve silêncio. Depois, uma voz hesitante. "Mãe, na verdade, eu precisava falar com a senhora sobre isso." Meu coração apertou. Antes que ele continuasse, ouvi a voz dela, a da Camila, fria, direta, cortante. "Helena, este ano nós vamos passar o Natal na casa da minha mãe. A senhora pode ficar em casa, tudo bem?" Por um instante, achei que não tivesse ouvido direito. O mundo pareceu parar. O barulho da rua sumiu. O som do relógio da parede também. Só ficou aquela frase ecoando dentro de mim. "A senhora pode ficar em casa." Ficar em casa. Como quem deixa o cachorro preso no quintal. Como quem diz: "Não precisa vir, não vai fazer falta." Engoli seco. Apertei o telefone nas mãos e respondi com a voz mais calma que consegui: "Claro, minha filha, aproveitem." Rafael tentou se explicar, dizendo que era só por causa da sogra que eles passariam o ano novo comigo. Mas eu não ouvi. A ligação terminou e fiquei parada, olhando o vazio. Naquela noite, sentei à beira da cama e encarei o espelho. Vi uma mulher cansada, com os olhos vermelhos e os ombros curvados. Lembrei de todos os natais em que eu me desdobrava para que ninguém faltasse nada. E agora, faltava tudo. A casa parecia maior. Cada passo ecoava. Passei a mão sobre a mesa de jantar, onde sempre colocava o assado, e senti a superfície fria, sem vida. Peguei o porta-retrato com a foto do nosso último Natal em família. Rafael sorrindo, Camila de vestido vermelho e eu, no meio, segurando uma taça. O que aconteceu com aquele sorriso? Com aquela promessa de nunca me deixar sozinha? As lágrimas vieram sem pedir permissão. Molharam minhas mãos, o chão, o retrato. Passei os dias seguintes tentando preencher o silêncio. Coloquei músicas, acendi velas, até fiz biscoitos que ninguém viria comer. Mas na véspera do Natal, algo em mim se partiu de vez. Eu estava cansada de esperar por quem não viria. Cansada de ser lembrança. Foi então que olhei para a mala guardada no armário e pensei: e se eu simplesmente fosse? Abri o computador. Pesquisei passagens, não para perto, mas para longe. O mais longe possível daquele silêncio. Portugal. Lisboa. Antônio sempre dizia que um dia queria conhecer as ruas de lá, ver o Tejo, sentir o cheiro das padarias. Senti como se ele me chamasse. Sem pensar 2 vezes, comprei a passagem. Era o meu presente de Natal para mim mesma. Liberdade. Passei a noite em claro, arrumando a mala.
Separei poucas roupas, uma foto do Antônio e um caderno velho, onde eu costumava anotar receitas e pensamentos. Quando fechei o zíper, senti um nó na garganta. Era como se estivesse fechando uma vida inteira dentro daquela mala. No dia seguinte, peguei um táxi até o aeroporto. O motorista perguntou: "Vai passar o Natal fora, dona?" Respondi com um sorriso triste: "Vou passar o Natal comigo mesma." O aeroporto estava lotado. Famílias inteiras se abraçando, crianças correndo, casais trocando presentes. E eu ali, sozinha, com a mala vermelha e o coração pulsando no peito. Enquanto esperava o embarque, sentei ao lado de um homem de cabelos grisalhos. Ele lia um livro grosso, de capa azul. Olhou para mim e sorriu de leve. "Primeira viagem?" perguntou. "A primeira sozinha", respondi. Ele fechou o livro e disse: "Então, está começando da melhor maneira." Sozinha é como a gente aprende a se escutar. O nome dele era Miguel, viúvo, como eu. Ia visitar o irmão que morava em Sintra. Falamos de viagens, de perdas, de saudade. E pela primeira vez em muito tempo eu senti algo que não sentia desde que o Antônio se foi: paz. Quando anunciaram o embarque, ele me ofereceu o braço. "Vamos, Helena, Lisboa nos espera." No avião, Miguel se sentou ao meu lado. Conversamos durante horas, rimos. Ele me mostrou fotos dos netos e eu mostrei as do Rafael. Por um instante, tudo parecia leve. Até o céu parecia me acolher. Quando o avião decolou, ele segurou minha mão. Um gesto simples, mas que me atravessou. Não era paixão, era cumplicidade. Era como se o universo dissesse: "Você não está sozinha." Enquanto as nuvens cobriam o chão lá embaixo, fechei os olhos e senti algo novo: esperança. Lisboa me recebeu com um frio gentil e um céu tão claro que parecia de vidro. Quando o avião pousou, senti as pernas tremerem. Não era medo. Era o corpo entendendo que algo novo estava começando. Miguel me esperou na esteira de bagagens. Carregou minha mala sem que eu pedisse, com um cuidado que me desconcertou. Fomos até o metrô, e ele me explicou cada estação, como se eu fosse uma velha amiga. No caminho, contou sobre a infância em Coimbra, o casamento de 30 anos, a dor da perda. E eu, que sempre fui boa em ouvir, percebi que alguém me escutava também. Chegamos ao meu pequeno hotel, em uma rua estreita do bairro da Alfama. Ele se despediu com um beijo no rosto e disse: "Amanhã, se quiser, posso te mostrar a cidade." E eu, sem pensar muito, aceitei. Naquela noite, enquanto desfazia a mala, senti o silêncio de novo. Mas dessa vez, ele não doía. Era um silêncio calmo, de quem finalmente respirava sem pressa. Olhei pela janela. As luzes de Natal pendiam das varandas antigas. De alguma janela próxima vinha o som suave de um fado. E eu pensei: talvez o Natal não tenha acabado para mim. Só tenha mudado de endereço. No dia seguinte, Miguel chegou cedo. Trazia 2 cafés e uma sacola com pastéis de nata. Rimos porque o açúcar em pó voou por toda parte. Saímos andando sem destino. Ele me mostrou o Tejo, a Sé, as ladeiras íngremes que me faziam rir e bufar ao mesmo tempo. Contava histórias de cada esquina, cada azulejo, e eu me deixava encantar. Em certo momento, sentamos em um banco de pedra, de frente para o rio. O vento frio me fez arrepiar e ele tirou o cachecol e colocou nos meus ombros. "Não precisa", eu disse. "Precisa sim. Ninguém deve sentir frio no Natal." Fiquei em silêncio. As palavras dele me atravessaram de um jeito que não sei explicar. Fazia tanto tempo que alguém se importava com o meu frio. Nos dias seguintes, fomos nos encontrando sem planejar. Tomávamos café juntos, caminhávamos pelas ruas antigas, compartilhávamos memórias. Não havia romance, havia companhia. Um encontro de solidões que se reconheceram. Na véspera de Natal, ele me convidou para uma ceia simples na casa do irmão. "Não vai se sentir deslocada, prometo." E realmente não me senti. A casa era pequena, mas cheia de vida. Crianças correndo, uma mesa repleta de comida, o cheiro de bacalhau no ar. A esposa do irmão dele me abraçou e disse: "Sente-se, dona Helena. Hoje é Natal e aqui ninguém fica sozinho." Senti os olhos marejarem. Sentei entre desconhecidos que me tratavam como família. Miguel me serviu vinho e brindamos. "Há novos começos", ele disse. E eu completei: "Há quem ainda acredita que pode recomeçar." Depois da ceia, caminhamos até a beira do rio. As luzes refletiam na água. Eu pensava em como, em outro fuso horário,
Meu filho estaria agora à mesa com a família da esposa. Talvez lembrasse de mim, talvez não. Miguel percebeu o silêncio e disse: às vezes, a gente tem que sair do lugar para que nos enxerguem. Olhei para ele e perguntei: e se não enxergarem mais? Ele sorriu. Então, a gente aprende a enxergar a si mesmo. Essas palavras ficaram dentro de mim. Naquela noite, voltei para o hotel e chorei. Mas não de tristeza. Era um choro leve, de alívio. Eu não era uma sobra. Eu ainda era alguém. Na manhã seguinte, 25 de dezembro, abri as cortinas e vi Lisboa dourada pelo sol. Peguei o celular e, pela primeira vez em muitos meses, tive vontade de registrar um momento. Tiramos uma foto. Eu e Miguel sentados lado a lado num café, sorrindo. Ao fundo, uma árvore de Natal modesta e linda. Publiquei a foto no meu perfil. A legenda dizia: há encontros que o tempo não explica, só o coração entende. Larguei o celular na mesa e continuei o café. Mas menos de 1 hora depois, o aparelho começou a vibrar. 1, 2, 10 vezes. Chamadas de Rafael. Mensagens de Camila, notificações, comentários, perguntas. Abri o aplicativo e congelei. Quem é o homem ao seu lado, mãe? Por que a senhora está com outro? Não acredito que foi viajar sozinha no Natal. Isso é uma falta de respeito com a família. E entre as mensagens, uma foto enviada por Rafael. A mesa deles, cheia de gente, e no canto, uma cadeira vazia. A legenda dizia: faltou a senhora aqui, mas acho que estava ocupada. Senti o peito apertar. Não sabia se chorava ou se ria. Porque pela primeira vez percebi que o vazio daquela cadeira era o mesmo que eu havia sentido por anos, e ninguém se importava até agora. Deixei o celular sobre a cama. Fui até a janela e fiquei olhando o rio. Miguel entrou devagar e perguntou: aconteceu alguma coisa? Meu filho me viu nas fotos, respondi com a voz embargada. E o que ele disse? Que sentiu minha falta, mas parece que o que doeu nele não foi a falta. Foi me ver bem. Miguel assentiu, em silêncio. Depois disse: às vezes, o amor que a gente dá é tão grande que o outro se acostuma a recebê-lo sem gratidão. Olhei para ele e percebi que eu estava, enfim, entendendo o que significava colocar-se em primeiro lugar. Ficamos ali por horas, sem falar. O som do Tejo era o único ruído, e naquele instante, compreendi algo profundo. Eu não precisava ser o centro da vida de ninguém para continuar existindo. Naquela noite, publiquei outra foto. Uma só. O rio, o pôr do sol e uma frase. Nem sempre quem fica para trás está perdido. Às vezes, está apenas encontrando o caminho de volta para si. Na manhã seguinte, uma nova mensagem de Rafael. Desta vez curta, sem raiva. Mãe, quando voltar, posso te ver? Quero conversar. Sorri. Respirei fundo e respondi: pode, filho, mas agora quem vai escolher o dia sou eu. Miguel me olhou curioso. Tudo certo? Respondi com serenidade. Pela primeira vez, sim. E enquanto o sol nascia sobre Lisboa, entendi que o Natal não era sobre família reunida, era sobre o coração que finalmente aprende a se acolher. Voltar para casa depois daquela viagem foi como atravessar um espelho. Tudo ainda estava no mesmo lugar. As cortinas azuis, o relógio que batia forte na sala, o cheiro de lavanda que eu deixara. Mas nada mais era igual. Lisboa tinha mexido comigo de um jeito que eu ainda tentava entender. Miguel ficara lá, prometendo escrever. E eu, pela primeira vez em anos, voltei sentindo que pertencia a mim mesma. O avião pousou numa manhã nublada de janeiro. Enquanto esperava a mala na esteira, vi famílias se abraçando, casais rindo. Ninguém me esperava, mas estranhamente eu não senti pena disso. A solidão que antes me sufocava agora era silêncio tranquilo. Em casa, o primeiro gesto foi abrir as janelas. Deixei o vento entrar, leve, trazendo o cheiro da rua. Peguei o álbum de fotos da viagem. Cada imagem era uma lembrança viva. O café em Alfama, o pôr do sol no Tejo, o olhar de Miguel segurando o meu pela primeira vez. Havia paz em cada lembrança. Foi então que o telefone tocou. O número de Rafael. Respirei fundo e atendi. Mãe, voltou? Perguntou. Voltei sim, meu filho. Precisamos conversar. Claro. Quando? Hoje. A voz dele não era brava, era tensa,
como se carregasse algo que não sabia nomear. Horas depois, o portão abriu. Rafael estava diferente. Mais magro, o olhar cansado. Atrás dele, Camila, de braços cruzados, expressão fria. "Podemos entrar?" perguntou ela. "A casa é de vocês também", respondi tentando manter a calma. O silêncio pesou. Rafael se sentou no sofá e começou sem rodeios. "Mãe, o que foi aquilo? As fotos, o homem, os comentários." Camila completou. "Foi constrangedor, as pessoas perguntando quem era o companheiro misterioso da sogra." Senti o rosto esquentar, mas não de vergonha, de raiva contida. "Constrangedor?" perguntei devagar. "Vocês me deixaram sozinha no Natal, lembram?" "Não foi por mal, mãe." Rafael tentou explicar. "Foi por escolha, a de vocês, e eu fiz a minha." Camila soltou um riso curto. "Escolheu aparecer com um homem." "Escolhi não ficar esperando por ninguém", respondi. O silêncio voltou, denso. Rafael baixou a cabeça. Camila levantou-se, irritada. "Sabe, Helena, a senhora podia ter avisado. E vocês podiam ter me convidado." As duas frases ficaram flutuando no ar. Ela saiu da sala batendo a porta. Rafael suspirou. "Desculpa, mãe. Ela, às vezes, é dura." "Ela só disse o que pensa, filho. E eu também." Ele ficou alguns segundos calado, olhando o chão. Depois disse: "Vi suas fotos. A senhora parecia feliz." Essa frase simples me desmontou. Senti um nó na garganta. Eu estava, filho, pela primeira vez em muito tempo. Ele me olhou de um jeito diferente, quase infantil, como quando era pequeno e pedia colo sem falar. E esse homem, Miguel? Um amigo. Só isso." Sorri. "Um amigo que me lembrou que ainda há vida depois da dor." Rafael assentiu devagar. "Queria te entender, mãe. Não precisa me entender, só me respeitar." Depois que ele foi embora, sentei na varanda com uma xícara de chá. O sol se escondia atrás das nuvens. O ar cheirava a chuva. Olhei para o celular. Nenhuma mensagem nova de Miguel. Mas eu sabia que ele viria, de um jeito ou de outro. Naquela noite, sonhei com o Tejo, com o vento batendo no rosto, a risada dele ecoando entre as ruas estreitas. Acordei com lágrimas e um sorriso. Nos dias seguintes, comecei a viver de outro modo. Voltei a caminhar de manhã, a cuidar das plantas, a cozinhar para mim mesma. Cada gesto simples parecia um recomeço. Mas a paz nunca vem sozinha. Na segunda semana depois da volta, encontrei na portaria um envelope sem remetente. Dentro, uma carta escrita à mão com letra firme. "Querida Helena, Lisboa ficou vazia sem você. Tenho pensado no que começamos e no que ainda podemos viver. Posso te visitar? Miguel." Meu coração disparou. O cheiro do papel, o traço da escrita, tudo me trouxe de volta àquela viagem. Coloquei a carta sobre o peito e percebi que talvez o destino ainda tivesse planos para mim. 2 dias depois de receber a carta, ainda não sabia o que responder. Dobrei o papel, desdobrei, li e reli cada linha. Miguel queria vir até mim. Parte de mim queria dizer sim, sem pensar. Outra parte tinha medo. O que as pessoas diriam? O que meu filho pensaria? Mas havia algo mais fundo. O receio de reabrir o coração depois de tanto tempo tentando costurá-lo. No terceiro dia, o telefone tocou. Era ele. A voz calma, serena, com aquele sotaque que me fazia sorrir sem perceber. "Helena." Recebi seu silêncio. "E o que ele te disse?" perguntei num sussurro. "Que talvez fosse hora de eu atravessar o oceano." Fiquei muda por alguns segundos. Depois, sem medir palavras: "Se vier, traga o cachecol. Aqui também faz frio." Ele riu, e aquele som me aqueceu mais do que qualquer sol. 2 semanas depois, estava à minha frente, no portão da casa, de camisa clara, com uma mala pequena e o mesmo olhar que me desarmara em Lisboa. "Achei que era sonho", eu disse. "Eu também. Mas os sonhos precisam de endereço." Entrei com ele. O cheiro do café recém-passado preencheu a sala. Miguel olhou ao redor, observando as fotos, os retratos antigos, o quadro do Antônio na parede. "E seu marido?" perguntou respeitoso. "Foi. Então, obrigado a ele, porque sem o amor que um dia te formou, eu não te encontraria agora." Essas palavras me tocaram de um jeito silencioso. Não era galanteio, era compreensão. Os dias que seguiram foram de leveza. Miguel me ajudava a cuidar do jardim, consertou a fechadura da varanda, cozinhava comigo. A vizinhança, claro, começou a comentar. Uma senhora viúva, com um homem estrangeiro em casa, o escândalo do mês.
Mas eu não ligava. Pela primeira vez em anos, acordava com alguém me chamando pelo nome, e não com o eco do relógio. Até que certo domingo, Rafael apareceu sem avisar. Eu estava na cozinha, Miguel regava as plantas. O som do portão se abrindo me fez gelar. "Mãe!" ele chamou. "Aqui, filho." Ele entrou e, quando viu Miguel no quintal, parou. O silêncio foi cortante. Miguel se aproximou, educado. "Você deve ser o Rafael." Rafael demorou a responder. Olhou para mim, depois para ele. "É ele, mãe? O das fotos?" Assenti. "É." Ele respirou fundo. "Posso falar com a senhora a sós?" Miguel entendeu o recado e saiu. "Mãe, o que está acontecendo?" Rafael começou, com a voz trêmula. "Estou vivendo, filho. Isso é rápido demais. O pai se foi há 7 anos, Rafael. 7. E eu fiquei parada todo esse tempo, esperando que alguém me lembrasse que eu ainda existia." Ele baixou o olhar. "A Camila?" "A Camila?" Interrompi, firme. "A mesma que me deixou sozinha no Natal?" Ele não respondeu. "Filho, você tem a sua vida. Eu só quero ter a minha. Mas eu não quero que se machuque." "Eu também não, mas prefiro me machucar tentando viver do que morrer aos poucos dentro dessa casa." As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. Rafael passou as mãos no rosto, exausto. "Tá bem, mãe. Se é isso que a senhora quer, eu só espero que ele mereça." "Quem decide isso sou eu, meu filho." Ele saiu sem olhar para trás. Quando ouvi o portão bater, as pernas cederam. Miguel entrou, me segurou pelos ombros. "Está tudo bem?" "Está." Pela primeira vez, está. Nos dias seguintes, percebi que algo mudara em mim. Não era só o Miguel. Era o modo como eu me via. Eu já não pedia desculpas por existir. Já não esperava permissão para ser feliz. Certa tarde, estávamos tomando café na varanda. O sol dourava as folhas das árvores e o ar tinha aquele cheiro morno de fim de verão. Miguel tirou algo do bolso. Um envelope amarelado. "O que é isso?" perguntei. "Uma carta. Escrevi em Lisboa, antes de saber se viria." Abri devagar. Dentro, apenas uma frase, em letra firme. "Se eu encontrar o caminho até você, prometo não te perder outra vez." Levantei os olhos. Ele me olhava com ternura. "E encontrou", eu disse. "Então, me deixa ficar?" "Fica." Na semana seguinte, Rafael voltou. Sozinho. Sentei com ele na cozinha, como fazíamos quando ele era criança. Ele parecia mais sereno. "Mãe, desculpa por tudo. Eu não entendi. Nem eu me entendia, filho. Eu só tinha medo de te perder. E quase me perdeu por não me olhar." Ele segurou minha mão. "A senhora parece outra pessoa." "Não, Rafael. Eu sou a mesma. Só que agora me escuto." Ele riu, meio sem graça. "O Miguel, ele te faz bem?" "Ele me faz lembrar quem eu era antes de esquecer de mim." Rafael assentiu. "Então está tudo certo." Quando ele foi embora, sentei na varanda de novo. Miguel chegou com 2 xícaras. O céu já estava rosa e o vento soprava devagar. Olhei para ele e disse: "Sabe o que é engraçado? Passei a vida achando que felicidade era ter todo mundo junto. Agora vejo que é ter paz dentro de mim." Ele sorriu. "E que bom que eu cheguei a tempo de ver isso acontecer." O relógio da parede bateu 7 horas. O mesmo som que antes me lembrava solidão, agora era música. Miguel estendeu a mão. "Vem. Vamos caminhar um pouco antes que escureça." E fomos. Pela rua, de mãos dadas, como 2 adolescentes tardios que decidiram desafiar o tempo. As luzes da cidade começavam a acender. O Natal já tinha passado, mas dentro de mim, ele recomeçava. Se você gosta das nossas histórias e acredita que elas merecem chegar a mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda muito a continuarmos contando histórias reais como a minha. Histórias de dor, coragem e recomeço. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu depois que Miguel entrou na minha vida. Nos primeiros dias, a casa parecia outra. O ar estava mais leve, o silêncio menos pesado. Miguel acordava cedo, preparava café, e eu ouvia o som das panelas, o cheiro do pão tostando. E percebia algo que há muito tempo eu não sentia: presença. Mas, junto com essa leveza, vieram também os olhos curiosos do bairro. As vizinhas que antes mal cumprimentavam, agora inventavam motivos para passar em frente à minha porta. Algumas sorriam, outras cochichavam, e eu fingia não ouvir. Afinal, depois de uma vida inteira tentando agradar os outros, eu não ia mais pedir licença para ser feliz.
Miguel percebia, claro. Às vezes me olhava com aquele jeito tranquilo e dizia: deixa falarem. O que incomoda não é o escândalo, é a liberdade. E como ele tinha razão. Certa manhã, enquanto eu lavava a louça, ele veio por trás, enxugou minhas mãos e disse: Helena, vamos sair. Sair? Para onde? Não sei. Pro mundo. Ele ria, e aquele riso abria janelas dentro de mim. Acabamos pegando o carro e indo até o litoral. A estrada era longa, o vento batia no rosto, e por alguns minutos esqueci a idade, as dores e até o medo. Paramos numa praia deserta. O mar estava bravo, o céu cinza, mas eu nunca tinha visto nada tão bonito. Tirei os sapatos, pisei na areia fria e fechei os olhos. Quando foi a última vez que fez algo só por você? Ele perguntou. Pensei por um instante e respondi: acho que nunca. Ele pegou minha mão. Então hoje é o primeiro dia. Ficamos ali, andando pela areia, com as ondas molhando nossos pés. E de repente entendi. A liberdade não é o contrário da solidão. É o que a transforma em paz. Voltamos para casa no final da tarde. O céu estava cor de cobre e a cidade parecia quieta. Quando entramos, o telefone já tocava. Era Camila. Dona Helena, a voz dela soava impaciente. Diga, minha filha. Eu e o Rafael queríamos jantar com a senhora no domingo. Claro, vai ser um prazer. Mas do outro lado, ela completou. Sozinha, por favor. Parei, senti o corpo gelar. Sozinha? Sim. Acho que precisamos conversar entre família. O tom dela era frio, calculado. E eu entendi. Aquele convite era uma armadilha emocional. Miguel percebeu minha expressão e perguntou o que havia. Querem jantar comigo, mas sem você. Então vá, ele disse. E volte se ainda quiser voltar. O domingo chegou. Preparei-me com calma. Vesti uma roupa simples, mas bonita. Olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Não mais a mãe esquecida, mas alguém que tinha atravessado oceanos, literais e emocionais. Quando cheguei ao restaurante, Rafael se levantou para me abraçar. Camila manteve-se sentada, olhando o relógio. O garçom trouxe o cardápio, mas ninguém parecia interessado em comer. Mãe, começou Rafael, a gente chamou a senhora porque está preocupado. Com o quê? Camila respondeu antes dele. Com o rumo que as coisas estão tomando. Esse homem, o Miguel... O que tem ele? Interrompi. Não sabemos quem é, de onde veio, o que quer da senhora. Olhei bem nos olhos dela. Ele quer o que ninguém mais quis, me ouvir. Rafael tentou intervir. Mãe, a gente só quer ter certeza de que a senhora não vai se decepcionar. Filho, a decepção já passou. Agora só restou o que eu escolho sentir. Camila cruzou os braços. É ridículo, sorri. Ridículo é achar que só a juventude tem direito à felicidade. O jantar terminou tenso. Rafael me acompanhou até o carro e disse: Baixo, ela tem medo de te perder para ele. E você? Eu tenho medo de te ver sofrer. Então confia em mim, como eu confiei em você quando se casou. Ele assentiu. E eu fui embora com o coração calmo, ainda que o mundo ao redor tentasse me empurrar de volta ao passado. Nos dias seguintes, Miguel começou a escrever no meu caderno de receitas, pequenas frases espalhadas entre as páginas de pudins e bolos. Hoje você sorriu diferente. Se o vento bater forte, eu seguro o seu casaco. Não há idade para um novo começo. Eu lia e ria sozinha. Era como se ele preenchesse as lacunas que o tempo havia deixado. Mas nem tudo era luz. Uma tarde, recebi uma ligação de uma mulher com sotaque português. A voz era suave, mas havia algo sombrio nela. A senhora é a dona Helena? Sim, sou eu. O meu nome é Clara. Sou amiga do Miguel. O silêncio que seguiu foi quase físico. Amiga? Repeti. Sim, só queria avisar que ele esqueceu algo em Lisboa. Algo importante. O coração começou a bater forte. O que ele esqueceu? A mulher suspirou. A verdade. E a ligação caiu. Fiquei parada, com o telefone nas mãos. As palavras ecoavam dentro de mim como um trovão distante. O que ele esqueceu foi a verdade. Miguel entrou na sala logo depois, com um buquê de flores nas mãos. Sorria, alheio à tempestade que começava a se formar. E eu, com o coração acelerado, consegui apenas dizer: Miguel, quem é Clara? O sorriso dele desapareceu, e pela primeira vez
Vi em seus olhos algo que nunca tinha visto antes: culpa. A sala ficou silenciosa. O buquê que Miguel trazia tremia ligeiramente nas mãos dele. O perfume das flores misturava-se ao ar pesado que havia se instalado entre nós. Clara, repeti. Quem é ela? Ele demorou para responder. Sentou-se devagar, os olhos fixos no chão. É uma parte da minha vida que eu não sabia como te contar. Então me conta agora. Miguel respirou fundo. Clara é a irmã da minha esposa, da mulher que eu perdi. Meu coração deu um salto. E por que ela ligaria para mim? Porque ela nunca me perdoou por ter ido embora. Achava que eu devia continuar preso àquela casa, àquele luto. Ele levantou o olhar, firme, mas com algo ferido. Quando te conheci, Helena, foi a primeira vez que consegui falar dela sem sentir culpa. Eu me sentei também. A raiva inicial deu lugar a uma mistura de pena e confusão. Você devia ter me contado. Tentei, mas eu tinha medo de que isso te afastasse. Fiquei em silêncio. Doía ouvir aquilo, mas ao mesmo tempo havia verdade em cada palavra. O telefone sobre a mesa ainda mostrava a chamada perdida. A voz de Clara ecoava na minha cabeça. Ele esqueceu a verdade. Miguel, eu não quero segredos. Já vivi tempo demais nas sombras dos outros. Ele se aproximou, devagar. Não haverá mais, te prometo. E, talvez pela primeira vez desde que o conheci, percebi que ele também carregava rachaduras. A diferença é que as dele estavam à mostra. As minhas, eu ainda tentava esconder. Nos dias seguintes, tentamos seguir em frente, mas o telefone não parou de tocar. Chamadas sem identificação. Silêncios longos. Uma noite, alguém deixou um envelope na minha caixa de correio. Dentro, uma foto antiga. Miguel e uma mulher sorrindo em frente a uma casa branca. No verso, apenas uma frase escrita à mão. As pessoas não mudam, só se disfarçam. Senti um frio na espinha. Quando mostrei a ele, Miguel ficou pálido. É a Clara. Ela está tentando me ferir. Mas por quê? Porque eu decidi viver. Houve um tempo em que eu teria recuado, fechado as portas. Dessa vez, não. Então vamos enfrentá-la, eu disse. Juntos. Na manhã seguinte, fomos até a delegacia registrar queixa. O policial ouviu, anotou, mas parecia indiferente. Cartas, fotos, telefonemas. Pode ser só ciúme. Saímos de lá com a sensação de que estávamos sozinhos contra um fantasma. Miguel ficou calado o resto do dia. À noite, quando me aproximei, ele segurou minha mão. Não quero te colocar no meio disso. Já estou, respondi. E não pretendo sair. Ficamos assim de mãos dadas, enquanto a chuva batia na janela. E no som da tempestade, senti que algo estava mudando em mim. Não era mais a mulher que esperava ser salva, era a mulher que finalmente decidia ficar. Uma semana depois, Rafael apareceu de novo. Dessa vez, trazia outra expressão. Menos julgamento, mais preocupação. Mãe, ouvi comentários. Disseram que o homem que está com a senhora tem confusão lá fora. É verdade? Se for, ele vai resolver. E a senhora? Eu já resolvi, Rafael. Resolvi não abrir mão da minha vida por medo do que os outros dizem. Ele me olhou em silêncio, como quem percebe algo que nunca tinha enxergado. A senhora mudou mesmo. Não, meu filho. Eu voltei a ser quem era antes de esquecer de mim. Ele sorriu, e naquele sorriso havia algo de reconciliação. À noite, Miguel preparou o jantar. Velas, música, vinho. Falamos pouco. Às vezes o amor tem mais força no silêncio. No fim da noite, ele disse: vou resolver isso com Clara. Preciso voltar a Lisboa por uns dias. Meu peito apertou, mas eu sabia que não podia impedi-lo. Eu espero, mas não demore. Ele beijou minha testa. Prometo. Na manhã seguinte, partiu. Fiquei sozinha na varanda, observando o táxi se afastar. O mesmo vento que um dia trouxe Miguel, agora o levava de volta. Fechei a porta, sentei no sofá e percebi que algo diferente acontecia. Desta vez, o silêncio não me assustava mais. Os dias sem Miguel começaram serenos. Eu tentava acreditar que seriam apenas alguns dias. O tempo de resolver o que fosse com Clara, o tempo de voltar. Mas o tempo é traiçoeiro quando o coração espera. As manhãs voltaram a ser longas. O relógio da sala, antes cúmplice, virou inimigo. O som dos ponteiros era o eco da ausência dele. Para espantar o vazio, eu limpava, regava as plantas, escrevia pequenas anotações num caderno novo. Hoje,
o vento soprou do lado que ele dormia. Fiz café demais e ninguém para dividir. No terceiro dia, liguei para o número português que ele havia deixado. Chamou e caiu na caixa postal. Deixei uma mensagem curta. Só quero saber se chegou bem. Nada. Na semana seguinte, Rafael apareceu com flores. Ele nunca vinha com flores. É pelo Miguel? Perguntou direto. Assenti. Foi resolver algo em Lisboa e não ligou mais. Mãe, e se ele não voltar? Então o que vivemos ainda valeu. Ele me olhou com aquele ar de quem não entende e não ousa questionar. Sabe o que é, filho? Continuei. Há amores que não vêm para durar, mas para despertar. E Miguel me acordou de mim mesma. Rafael segurou minha mão, apertou de leve. Se ele te machucar, mãe, eu... Sorri. Eu sei, meu filho, mas a dor também ensina. O 10º dia chegou sem notícias. Foi quando o carteiro tocou a campainha. Um envelope grosso remetente de Lisboa. O coração disparou. Assinei rápido e corri para dentro. Abri o envelope e encontrei 2 coisas. Uma carta e uma fotografia. A foto era antiga, a mesma casa branca que já tinha visto antes, mas agora com 3 pessoas. Miguel, uma mulher e uma menina pequena. Atrás, a letra dele. Tudo o que você precisa saber está nesta carta. Sentei-me devagar. As mãos tremiam. A carta dizia: Helena, se você está lendo isso, é porque decidi enfrentar um passado que fugi por tempo demais. A mulher da foto é minha esposa, Lúcia. Morreu há 8 anos, como te contei. A menina é Clara. Não a cunhada, a minha filha. O mundo girou. Repeti a frase em voz alta. A menina é Clara, a minha filha. Continuei lendo com o coração aos pulos. Ela me culpa pela morte da mãe. Eu tentei reaproximar-me, mas toda vez que me via com outra mulher, o ódio voltava. Quando soube de você, procurou formas de me ferir. Eu não quis te envolver, mas já é tarde. Se eu não voltar, é porque ela não me perdoou. Mas, mesmo assim, obrigado. Você me lembrou que ainda havia amor possível. Miguel. As lágrimas caíram antes que eu percebesse. Não sabia se era dor, alívio ou medo. Peguei o telefone e disquei o número dele de novo. Nada. Naquela noite, não consegui dormir. Sentei na varanda, o vento frio batendo no rosto. Olhei o céu e falei sozinha. Miguel, se ainda estiver aí, volta. Nem que seja para dizer adeus direito. O telefone tocou quase na mesma hora. O som cortou o silêncio. Atendi com o coração na garganta. Uma voz feminina, fria, cansada. Dona Helena? Sim. Aqui é Clara. Senti o corpo inteiro gelar. O que quer de mim? Só que pare. Parar o quê? De esperar. Ele não vai voltar. O que fez com ele? Perguntei, a voz tremendo. Silêncio. Depois, um sussurro. Às vezes o amor mata. Às vezes só assusta. E desligou. Corri até a janela. Lá fora, o vento uivava. Peguei a mala onde guardava as lembranças da viagem e tirei a foto dos 2 juntos. Passei os dedos sobre o rosto de Miguel. A raiva e a tristeza se misturaram. Eu queria respostas. Mas o que mais doía era o vazio. Nos dias seguintes, Rafael insistiu para eu viajar até Portugal, tentar descobrir o que houve. Mas eu não sabia se teria forças para enfrentar aquela história. Até que, certa manhã, o porteiro me chamou. Dona Helena, chegou uma encomenda para a senhora. Era uma caixa pequena, sem remetente. Abri. Dentro, um colar de prata com um pingente em forma de estrela. O mesmo que eu vira Miguel usar todos os dias. E um bilhete. Agora é você quem brilha por nós 2. Meu coração se desfez. Sentei no chão e chorei até não ter mais lágrimas. Naquela noite, escrevi no meu caderno. Ele se foi, mas não me deixou. Está em tudo que voltei a ser. E percebi, entre o choro e o silêncio, que talvez o verdadeiro amor não fosse o que fica, mas o que transforma. Foram dias longos, dias em que a casa parecia respirar lembranças. Cada canto trazia um som dele, o barulho das xícaras, o assobio desafinado quando regava as plantas, o leve ranger da porta do quarto. Mas Miguel não voltava, e a incerteza, essa companheira antiga, voltou a se sentar ao meu lado. O colar de estrela que chegou dentro da caixa agora pendia do meu pescoço. Eu o tocava como se fosse um amuleto. Às vezes, imaginava que ele ainda estava ali, rindo do meu jeito desajeitado de viver.
Outras vezes, sentia raiva por ter me deixado sozinha outra vez. Até que um dia, olhando as fotos de Lisboa, percebi algo estranho. Numa das imagens, tirada em frente ao café onde sempre íamos, havia uma sombra no vidro, um reflexo. Uma mulher parada na calçada oposta, observando. O rosto parcialmente encoberto pelos cabelos, mas familiar. Ampliei a foto na tela. O coração bateu forte. Era ela, Clara. Senti o estômago se revirar. Ela estava lá, desde antes, desde o início, me vigiando. Naquela noite, fechei as malas. Eu não podia continuar vivendo entre suposições. Se Miguel não voltava, eu iria até ele. Precisava entender o que havia acontecido. Quando Rafael me viu com a mala, tentou argumentar. Mãe, isso é loucura. Loucura é viver de perguntas, filho. E se não encontrar nada, então, pelo menos, vou me encontrar. Ele ficou calado por alguns segundos, depois suspirou. Quer que eu vá com a senhora? Não, essa viagem é minha. E pela primeira vez, ele aceitou sem insistir. Acho que viu nos meus olhos a mesma determinação que um dia o ensinou a andar de bicicleta. O tipo de força que não se discute, apenas se respeita. O voo para Lisboa era noturno. Enquanto o avião cortava o céu escuro, fiquei olhando as luzes distantes das cidades lá embaixo. Pensei em Miguel, no som da voz dele, no jeito como me chamava pelo nome inteiro, como se cada sílaba tivesse peso e carinho. Adormeci lembrando do último olhar dele antes de partir. Naquele instante, sem saber, talvez ele já soubesse que o destino não nos daria muito tempo. Quando acordei, o avião já descia. Lisboa amanhecia dourada. O mesmo sol, o mesmo cheiro de maresia, mas tudo parecia diferente. Era como voltar a um sonho, sabendo que o final ainda estava por escrever. No aeroporto, peguei um táxi e pedi para ir até Sintra. Foi lá que ele dissera que o irmão morava. Talvez fosse um começo. A estrada era linda, ladeada de árvores e neblina. O motorista, um senhor simpático, puxou conversa. Primeira vez em Portugal? Segunda. Vim resolver algo que deixei inacabado. Inacabado é o que mais existe por aqui, respondeu ele com um sorriso. Senti o frio atravessar o casaco. O coração, ansioso, batia como se quisesse adiantar o tempo. Quando chegamos, o endereço indicado por Miguel era uma casa antiga, pintada de branco, com janelas azuis. Parei diante do portão, o mesmo da foto. Bati. Uma mulher idosa apareceu na janela. Procura alguém? Miguel. Miguel Faria. Ela me olhou de cima a baixo, como quem mede as intenções de um estranho. O senhor Miguel não vive mais aqui, minha senhora. Senti o chão sumir por um instante. E sabe para onde foi? Não, mas sei quem pode saber. Clara. O nome dela caiu no ar como um trovão. A filha dele? Perguntei, tentando manter a voz firme. Sim, trabalha num café lá no centro. Chama-se O Refúgio. Agradeci e segui o caminho. As ruas de Sintra eram pequenas, cheias de ladeiras e neblina. Enquanto caminhava, percebia o coração apertando, o colar de estrela gelado contra a pele. O café era discreto, com uma placa de madeira na porta. Empurrei devagar e entrei. O sino tilintou e uma jovem atrás do balcão levantou o olhar. Tinha os mesmos olhos de Miguel, profundos, melancólicos. Posso ajudar? Perguntou, educada. Eu procuro Clara. Sou eu. A voz dela soou fria, mas não agressiva. Fiquei sem ar por um instante. Eu sou Helena. Ela não pareceu surpresa. Já imaginei que viria. Sentamos à mesa do canto. O silêncio entre nós era quase palpável. Ela brincava com uma colher, eu com o colar. Até que ela disse, o meu pai te amava. As palavras me atingiram como um golpe e um consolo ao mesmo tempo. Então ele está vivo? Perguntei. Ela desviou o olhar. Está, mas mudou de nome. Meu corpo inteiro gelou. Como assim? Ele não quis que o encontrassem. Nem eu, nem você. O chão pareceu se abrir. Por quê? Porque tem medo, de mim e do que ele fez. Senti a garganta secar. O que ele fez, Clara? Ela respirou fundo com os olhos marejados. A minha mãe não morreu por acidente. O tempo parou. O que está dizendo? Foi culpa dele, não direta, mas foi. A jovem tremia, mas continuou. Eles discutiam muito. No dia do acidente, ele saiu dirigindo atrás dela. Disse que só queria conversar. Ela perdeu o controle do carro na curva. Desde então, ele se escondeu atrás da culpa. Fiquei muda.
O som do café, as conversas, o barulho da chuva lá fora, tudo pareceu desaparecer. Clara se levantou. Eu não o odeio mais. Só não quero que ele destrua outra pessoa com a própria dor. Pegou o casaco e foi até a porta. Antes de sair, virou-se e disse: Se ainda o ama, não o procure. Ele só sabe se perder. E saiu, deixando a porta aberta e o frio entrar. Fiquei ali, sozinha, com a xícara fria entre as mãos. O mundo parecia outro. O homem que me ensinou a renascer também carregava o peso de uma tragédia que nunca superou. Fechei os olhos e sussurrei: Miguel, o que você fez de nós? Mesmo assim, eu fui atrás. Saí do café. O refúgio com o corpo leve e o coração pesado. A rua estava molhada, a calçada escorregadia, e cada passo parecia um risco calculado entre avançar e desabar. Clara havia dito para eu não procurá-lo, mas há ordens que o amor simplesmente não obedece. Voltei a pé para a estação, deixando o frio me cortar. A cidade parecia sussurrar nomes nas esquinas. Miguel, Lúcia, Clara, um trio de histórias que colidiam agora com a minha. Enquanto esperava o comboio, observei meu reflexo no vidro. Uma mulher de 66 anos, com um colar de estrela e um olhar que, de repente, não tinha mais medo. Peguei o trem de volta a Lisboa. No caminho, tirei o caderno da bolsa. Escrevi uma frase só: Vou te achar sem te invadir. O trem entrou num túnel e a frase ficou escura por um instante. Depois a luz voltou. E com ela, uma ideia simples e clara. Quem sabe o irmão? Quem sabe os lugares que ele amava? Quem sabe os passos deixados por descuido em algum mapa? Desci em Santa Apolônia, chamei um táxi e pedi para me levar à Alfama. Quando percorri aquelas ruas da primeira viagem, soube que estava no rastro certo, não por evidência, mas por uma espécie de memória do corpo. Entrei no café antigo da esquina onde ele me entregava pastéis de nata, como se me entregasse manhãs inteiras. O dono me reconheceu do Natal. A senhora voltou, disse ele, enxugando uma xícara com pano branco. Voltei, respondi, tentando segurar a voz. Procuro o Miguel Faria. O dono franziu o senho, pensativo, depois citou um endereço em voz baixa, como quem revela um segredo banal. Às vezes ele fica ali perto, no miradouro das Portas do Sol. Diz que o vento ajuda a pensar. Agradeci e segui. O miradouro se abriu como um tabuleiro de telhados e céu. Turistas tiravam fotos, duas velhas conversavam sobre o preço do peixe, um guitarrista afinava o fado com dedos gastos. Encostei no parapeito. O Tejo respirava abaixo, amplo e paciente. Se Miguel estivesse em qualquer lugar do mundo, pensei, era aqui que a culpa dele viria a ouvir-se. Esperei, e o tempo, por um segundo, pareceu tomar a forma de uma mão aberta. Ninguém. O guitarrista começou a tocar. Reconheci o mesmo fado daquela primeira noite. Uma saudade sem letras. Foi quando um rapaz magro se aproximou com um maço de folhetos turísticos. Era o tipo de aproximação que eu sempre evitava. Mas desta vez, aceitei o papel e vi no verso o anúncio de um grupo de apoio a enlutados num centro comunitário de Graça. Quinta-feira, 18 horas. A palavra enlutados brilhou como farol. Quinta-feira era hoje. Peguei a rua em subida. Graça me recebeu com roupa no varal e janelas abertas. Encontrei o centro comunitário numa esquina humilde, paredes descascadas e uma pequena placa. Uma mulher de cabelo curtinho cuidava da recepção. Boa tarde, disse. Vim para o grupo. Entre, respondeu ela. Sorriso com doçura de hospital. Sentei numa roda de cadeiras de plástico. 7 pessoas. Uma delas, de costas, tinha os ombros que eu conhecia. Sofri para não falar seu nome antes da hora, como se pronunciar fosse espantar um pássaro raro. A mediadora pediu que cada um dissesse como chegou ali. O homem de costas falou por último. A voz dele me atravessou. Vim porque cansei de me esconder, disse. Meu nome é Miguel. Alguém que amei morreu no carro que eu segui. Eu não toquei no carro dela. Eu não quis machucar ninguém, mas nunca mais voltei para mim. Os corpos na sala fizeram um silêncio respeitoso. O meu corpo não. O meu pulso acelerou, os olhos arderam. Quando chegou a minha vez, eu disse apenas: meu nome é Helena. Eu vim porque perdi alguém que ainda está vivo. Ele virou devagar. O tempo, outra vez, abriu a mão. Miguel me viu, e o rosto dele se partiu em uma surpresa feita de alívio e culpa. Levantou,
como se o instinto fosse correr até mim. Mas ficou no lugar, preso aos próprios anos. A mediadora entendeu sem entender. Propôs um intervalo. Saímos para o pátio estreito, com vasos de gerânio e cheiro de café aquecido demais. Você não devia ter vindo, ele disse, voz baixa, quase um vento. Eu tentei obedecer, respondi. Falhei por amor. Ele encostou na parede. Tinha o rosto cansado, os olhos maiores. Recebi sua carta, continuei. Soube da Clara pela boca dela. E soube da Lúcia pela sombra que ficou entre as suas palavras. Miguel fechou os olhos, como quem recolhe cacos com as pálpebras. Eu a segui naquele dia, Helena. Eu achava que uma conversa impediria a catástrofe. O mundo me mostra até hoje que às vezes impedir vira empurrar. Passei anos repetindo que não toquei no carro. Mas toquei no destino. Ele me olhou, parou um segundo e a frase saiu sem heroísmo. Eu tive medo de te contaminar. Não é contágio, eu disse. É partilha. Você não me traz doença. Traz verdade, mesmo que doa. Ele passou a mão no rosto. A verdade é que te amei como quem reencontra a própria casa depois do incêndio. E fiquei apavorado por achar que a casa podia queimar de novo. Então me escondi. Eu sabia que te feria. Mas tem gente que aprende a achar que ferir é a única forma de se manter vivo. Eu estava tão perto dele que senti o cheiro do sabão simples da camisa. Estendi a mão, não para o abraçar, mas para nomear o espaço entre nós. Se a sua culpa é uma casa, Miguel, me deixa entrar. Eu não vou apagar as marcas na parede. Só quero acender uma luz. Ele riu baixo, um riso de quem engole pedra. Você fala como se fosse fácil. Não é, respondi, mas é possível. Voltamos para a sala. O grupo recomeçou. Ninguém nos expôs. Cada um falou de suas ausências com um tipo de coragem que os manuais não registram. Quando acabou, a mediadora nos serviu chá. Obrigada, disse a ela. Às vezes, todo recomeço precisa de água quente. Saímos juntos para a rua. A noite de Lisboa tinha aquela cor de cobre que o Tejo empresta aos telhados. Miguel perguntou onde eu estava hospedada. Ainda não estou, respondi, e percebi o ridículo da minha coragem atrasada. Fiquei numa pensão nas primeiras vezes. Desta vez, eu vim sem onde. Ele respirou fundo. Há um lugar onde eu fico quando preciso lembrar que não sou só culpa. Um pensionato antigo perto da mouraria. Não é bonito, mas é limpo. Quer ir para lá? Fomos. O pensionato era de azulejos gastos e escadas que rangiam memórias. A dona, uma mulher redonda com olhos de quem já viu tudo e pouco julga, nos deu 2 quartos no mesmo corredor. Paguei minha diária com mãos ainda trêmulas do encontro. Subi, deixei a mala, toquei a estrela no pescoço, como quem confirma presença. Quando saí para o corredor, ele estava encostado na porta do quarto dele, olhando o chão como um menino depois de uma travessura honesta. Quer caminhar? Perguntei. Quero, respondeu. Descemos. A mouraria tinha pouca luz e muita história. Um homem tocava guitarra na soleira. Uma criança corria atrás de um gato. 2 mulheres gargalhavam na janela. Miguel caminhava ao meu lado, com passos de quem tem que reaprender o peso do próprio corpo. Quando chegamos a uma praça pequena, sentamos num banco de pedra. O frio mordia, e ele tirou o casaco, colocou sobre minhas costas como naquela primeira noite do meu segundo nascimento. Helena, disse, eu preciso te contar o resto. Não vim a Lisboa só por causa da Clara. Vim porque recebi uma carta do advogado da família da Lúcia. Eles queriam que eu assinasse a venda da Casa Branca da foto. Eu evitei por anos. Aquela casa era um mausoléu, mas a carta dizia: ou assina ou alguém assina por si. E eu pensei que doer por escolha é melhor que doer por decreto. Eu ouvi como quem bebe devagar. Ele continuou. Fui até lá. Entrei na casa. A cozinha ainda tinha o ruído da vida que já não vinha. No quarto, encontrei numa gaveta uma caixa com cartas que a Lúcia escreveu e nunca me entregou. Eram cartas de uma mulher cansada de ser minha única testemunha. Cartas que não me acusavam. Me absolviam do que eu fingia sem perdão. Eu li e chorei de joelhos. A Clara me encontrou assim. O resto você imagina. O resto eu fugi. E agora, perguntei, o que você quer fazer? Ele apertou as mãos. Quero fechar a casa com dignidade, assinar com as mãos firmes, pedir perdão à minha filha sem me ajoelhar como quem implora um favor. E depois, ele parou, olhou o chão,
subiu o olhar até os meus olhos. Depois, se você ainda me quiser por perto, quero voltar com você. Não para te salvar, para te acompanhar. Eu não respondi logo. Segurei o silêncio com as duas mãos. Às vezes, a resposta é uma respiração inteira. Quando finalmente falei, foi simples. Vamos a casa. Amanhã. Mas antes, uma condição. Nenhuma porta fechada entre nós. Nem de quarto. Nem de passado. Ele assentiu, um sim que parecia o primeiro da vida adulta. Voltamos ao pensionato. Na porta do meu quarto, ele hesitou. Eu toquei a estrela e disse: "A luz acesa, Miguel." Ele sorriu de lado. A luz acesa. Acordei antes do sol. Lisboa ainda sonhava. Fui até a janela e vi o céu preparando um azul lavado. Tomei banho, prendi o cabelo, vesti uma roupa que me deixava lembrar da minha avó nas manhãs de missa. No corredor, bati de leve na porta dele. A voz veio do outro lado, desperta. Já vou. Ele abriu e os olhos tinham um descanso que não vi antes. Tomamos um café preto forte no balcão de uma pastelaria miúda e seguimos de comboio rumo a Sintra. Chegamos à Casa Branca pouco depois do meio-dia. Clara nos esperava no portão. O rosto dela era um campo de batalha recém-silenciado. Não havia guerra aberta, mas também não havia paz. "Bom dia", disse ela, sem adjetivos. "Bom dia", respondeu Miguel, com uma reverência pequena, como quem devolve o respeito com as duas mãos. Eu fiquei um passo atrás, parte e testemunha. Entramos. O cheiro de coisa antiga guardada demais. Clara abriu as janelas. O ar frio entrou como quem entra pedindo desculpa. No corredor, os quadros de família observavam nossa passagem com olhos pintados e juízos invisíveis. Na sala, a mesa onde um dia eles jantaram uma vida inteira. No quarto, a cômoda com a gaveta das cartas. Miguel parou diante dela. Não abriu. Colocou a mão sobre a madeira como se reconhecesse um pulso. Eu disse o nome dele. Ele sorriu, triste e livre. Abriu. A caixa estava ali. Ele tirou as cartas e, uma a uma, devolveu à filha. "São suas, Clara. Você leu?" Ela negou com a cabeça. "Não tive coragem." Ele estendeu a primeira. "Leia em voz alta. Para nós." Clara respirou fundo. Abriu a carta com mãos não mais de agressores, mas de arqueóloga do próprio chão. Leu. A voz dela tremia no início, depois firmou como quem encontra pouso. Lúcia falava da doçura que vira nele aos 20 anos, do medo que ele tinha de fracassar, dos silêncios que cresciam como eras no inverno. Dizia que o amava, mas que não sabia mais como viver na vigilância eterna do descontrole do outro. Dizia que às vezes o amor é ficar, mas outras vezes o amor é ir embora para salvar o resto. Quando Clara terminou, ninguém chorou alto. Foi um luto sem plateia. Miguel olhou para a filha como quem reconhece a própria carne. "Me perdoa por ter te feito guardiã de um túmulo", disse. "Eu era só menina", ela respondeu, "e fiz o que as meninas fazem quando os pais caem. Viro pedra." Os dois se aproximaram. O abraço deles foi curto e tímido, mas verdadeiro. A casa respirou. Assinaram os papéis na mesa da sala, com o advogado esperando na cozinha. A caneta arranhou o papel com aquele som burocrático de vidas que também são papel. Quando tudo terminou, Clara nos levou ao quintal. Havia uma árvore baixa, um limoeiro cansado de dar fruto. "Minha mãe gostava de sentar aqui", ela disse. Eu sentei. O banco de ferro mordeu minhas coxas, e então entendi que, de algum modo, eu também fazia parte daquilo. Clara me olhou de frente pela primeira vez, sem espadas. "Obrigada por ter vindo", disse. Eu hesitei em responder. "Não vim por coragem", falei. "Vim por necessidade." Ela fez um gesto mínimo de assentimento. Às vezes é o que temos. Necessidade. Voltamos à sala. Miguel apanhou um objeto num nicho da parede. Era um pequeno barco de madeira, com velas improvisadas. "Eu mesmo fiz", ele disse, quando a Clara tinha 5 anos. Ela pegou o barco, passou os dedos no mastro e sorriu como quem reencontra uma parte de si numa gaveta alheia. "Fica contigo", ela disse ao pai. "Eu tenho o mar inteiro", ele devolveu. "Fica contigo. Eu tenho o caminho." No portão, Clara segurou meu braço. "Cuida dele sem esquecer de si", disse.
E antes que eu respondesse, acrescentou: se ele te abandonar outra vez, me avisa. Eu mesma vou buscar. Não havia ironia. Havia um pacto que não precisa de abraços para existir. Eu prometi sem palavras. O portão fechou com um som que, por anos, deve ter sido sentença. Naquele dia, foi pontuação. No caminho de volta a Lisboa, ficamos quase mudos. Não por falta de assunto, mas por excesso de verdade. No comboio, o sol se insinuava pelas janelas. Miguel encostou a cabeça no vidro como se testasse a temperatura de um futuro possível. Quando descemos, ele me ofereceu a mão, não para me guiar, para me acompanhar. Atravessamos a cidade até o Terreiro do Paço. O Tejo nos recebeu com seus reflexos de metais antigos. Sentamos no degrau mais baixo. O rio lambeu a pedra perto dos nossos pés. Miguel respirou fundo e disse, com a voz mais clara desde que o encontrei naquele centro: Helena, se você disser não agora, eu entendo. Se disser sim, eu prometo uma coisa só. Nunca mais vou fugir, nem de você, nem de mim. Olhei o rio como quem consulta uma bússola. A água seguia, indiferente a promessas humanas. Toquei a estrela no meu peito. A voz saiu serena, sem drama. Eu não quero um herói, Miguel. Quero um homem que saiba voltar quando o medo gritar. Ele sorriu daquele jeito que os homens sorriem quando alguém lhes tira a armadura sem humilhá-los. Então, vamos voltar, disse, juntos. O vento aumentou, fazendo da superfície do Tejo uma pele arrepiada. Eu me levantei, ele também. Antes de irmos, ele enfiou a mão no bolso e tirou uma chave. A chave da Casa Branca, disse. Vai comigo. Não para guardar passado. Para lembrar que portas se abrem e se fecham sem fantasma se a gente decide. Fomos caminhando até o Rócio. A luz caiu devagar, pintando fachadas de mel antigo. No pensionato, a dona nos recebeu com a habitual neutralidade bondosa. O corredor cheirava a sabão e história. Diante das portas, paramos. Nenhuma porta fechada entre nós. Você disse ontem, ele falou, quase em pergunta. Eu sorri. Nenhuma. E abri a minha. A madrugada veio limpa. Dormi como dormem as crianças quando alguém as vigia com cuidado. Ao acordar, Lisboa estava acesa de céu azul. Desci para o café com o coração em ordem nova. Miguel já me esperava com 2 xícaras e um olhar que fazia a sala parecer degrau. Hoje compramos as passagens, disse. Hoje, respondi. Antes de sair, porém, um funcionário atravessou o saguão com passos apressados. Senhora Helena, chamou. Uma carta para si. Outra carta. A mão tremeu um pouco, não de medo, mas de pressentimento. Abri, poucas linhas, letra que eu já reconhecia. Era de Clara. Se vão embora, levem este endereço. Se algum dia ele esquecer quem é, venham aqui. É o lugar onde minha mãe dizia que o mundo se perdoa por um instante. Abaixo, um nome. Cabo da Roca. Guardei o papel junto da estrela. Olhei para Miguel. Vamos antes ao fim da terra, disse. Ele pediu explicação com os olhos. Para checar se o mundo perdoa mesmo, e se a gente também consegue. Partimos num carro alugado. A estrada até o Cabo da Roca desfia um verde que não acaba. O mar aparece do nada, enorme, desacostumado com pequenos dramas. O farol, as falésias, os turistas em miniatura. Estacionei perto do penhasco. O vento nos empurrou um passo para trás, como um pai prudente. Fomos até a mureta. O chão parecia mais próximo do céu do que da terra. Aqui termina a Europa, disse ele, como quem recita um poema de escola. E começa o quê? Perguntei. Ele respirou. O resto. Ficamos longos minutos calados. A borda do continente tinha um som que nenhum relógio imita. Miguel tirou do bolso as cartas de Lúcia. Eu não tinha visto que ele as carregava. Não para livrar-se delas, explicou, mas para que não me livrasse de mim. Ele levantou a mão e, um a um, deixou que os ventos lessem os papéis em pedaços. Não foi espetáculo, foi rito. O mar recebeu, indiferente e terno. Quando o último fragmento dançou no ar salgado, Miguel voltou-se para mim. Eu não volto para o Brasil para me esconder atrás de você, disse. Volto para caminhar ao teu lado. Eu respondi com o tipo de verdade que anos de dor afiam. Se um dia você fugir de novo, eu não vou te seguir. Ele assentiu, grave e, ao mesmo tempo, aliviado. O mundo nos perdoa por um instante, Helena. O resto é trabalho. Voltamos para Lisboa, com o céu incendiando os telhados. No fim da tarde, compramos as passagens. O voo sairia na manhã do dia seguinte.
Jantamos num restaurante pequeno, mesa perto da janela, uma sopa quente e um vinho honesto. Não brindamos, não havia bravata a celebrar. Havia um pacto invisível como as correntes que seguram barcos. À noite, no quarto, arrumei a mala com a calma de quem escolhe o que levar de dentro de si. Quando fechei o zíper, a chave da Casa Branca ainda estava na minha mão. Coloquei-a num bolso interno, dormi. Sonhei com um aeroporto cheio e ninguém indo embora. No amanhecer, um nevoeiro fino cobria a cidade. Pegamos um táxi. O motorista colocou uma estação de rádio com chorinho português. Miguel olhava pela janela como quem se despedisse de uma pele antiga. No check-in, tudo normal, como se nossas vidas não tivessem mudado de continente e de eixo. Passamos pelo controle, entramos na sala de embarque. Sentamos lado a lado. Eu estava com o colar de estrela por cima da blusa. Uma senhora com um lenço colorido sorriu para nós e ofereceu um doce de amêndoa. Aceitamos e rimos com açúcar nos lábios. A chamada para o nosso voo ecoou no alto-falante. Nos levantamos. O corredor até a porta do avião parecia uma estrada curtíssima e infinita. E foi ali, no meio do caminho entre a promessa e o assento, que uma voz nos chamou de trás, clara, firme, sem raiva. Pai. Viramos ao mesmo tempo. Clara estava parada a poucos passos, um casaco leve demais para o vento do aeroporto, os cabelos presos de qualquer jeito. Não parecia acusação, parecia destino pedindo mais um capítulo. Ela caminhou na nossa direção, e eu senti o mundo mais uma vez abrir a mão para que a história passasse. Preciso dizer uma coisa antes de vocês irem, falou. Não era pedido, era entrega. Miguel segurou minha mão no reflexo, como quem se ancora sem esconderijo. Eu apontei para uma fileira vazia de cadeiras. Sentamos os três. A voz do alto-falante anunciava tempos e portas. O tempo, dentro de nós, esperava que alguém o nomeasse. Clara respirou e então disse: Mãe deixou uma carta para ti que eu nunca tive coragem de entregar, e agora eu tenho. Tirou do bolso um envelope amarelado com o nome de Miguel escrito num azul que o tempo lavou. Colocou na mão dele, sem cerimônia. Ele não abriu. Ficou com a carta repousando na palma, como se pesasse os anos. Olhou para mim e havia ali uma pergunta que nenhuma língua traduz. Eu respondi com o rosto inteiro. Abre. Ele quebrou o lacre devagar. A folha, fina como pele, abriu-se no barulho íntimo de papel antigo. Os olhos dele correram as linhas. A expressão mudou em pequenos movimentos, como luz passando por uma cortina. Quando terminou, ele suspirou. Não era dor, nem alívio. Era reconhecimento. O que ela disse? Perguntei sem curiosidade curiosa. O que eu precisava ouvir? Ele disse. Que amar não é ficar preso onde se queimou. É aprender a reconstruir sem morar no incêndio. O alto-falante chamou nosso embarque outra vez, agora com urgência. Clara nos encarou e, pela primeira vez, sorriu inteiro. Vão. Mas se ele esquecer, vocês voltam ao cabo. Eu cuido do resto por aqui. Levantamos. Abraçamos Clara. Não foi um adeus. Foi um até logo de gente que finalmente troca o relógio da mágoa por um calendário possível. Demos alguns passos. Eu me virei para trás e vi a filha que não pari, mas que de alguma maneira também encontrei. Fiz um gesto com a mão. Ela respondeu com outro, mínimo, definitivo. Atravessamos a passarela. Na porta do avião, o comissário sorriu e indicou a fileira. Seguimos até os assentos. Eu me sentei junto à janela, Miguel ao meu lado. O motor começou a vibrar numa frequência que reconheci como começo. Ele olhou para mim e, muito baixo, disse uma frase que aprendeu na escola e que agora tinha outro sentido. Partimos. O avião começou a se mover e Lisboa foi ficando pequena, como lembrança boa. Fechei os olhos. Senti o peso na decolagem. O mundo, outra vez, debaixo das nuvens. Abri os olhos, a mão dele na minha. A estrela fria e quente no peito, e uma certeza simples, sem laço e sem placa. Desta vez, eu não voltava sozinha. E foi exatamente quando o avião encontrou a luz acima das nuvens que o meu celular, em modo avião, mas ainda com o último fôlego de sinal, vibrou com uma notificação atrasada. Uma mensagem de número desconhecido. Li antes que o sistema cortasse o mundo. 2 palavras apenas, sem assinatura. Ainda falta. O aparelho ficou mudo. O céu ficou claro. E dentro de mim, um capítulo se abriu como quem acende uma lâmpada num quarto que não conhecia.
O avião cruzou o Atlântico com o mesmo som de sempre, mas, para mim, cada vibração era lembrança. Miguel dormia encostado no meu ombro, a testa marcada pelas rugas da culpa que ele aprendera a carregar com mais leveza. Eu olhava o céu e pensava na mensagem que apareceu antes do sinal cair. Ainda falta. Faltava o quê? Perdão? Descanso? Um último passo? Quando pousamos, o calor do Brasil nos recebeu como um abraço. Rafael esperava na saída, flores nas mãos, olhos marejados. Quando viu Miguel, estendeu a mão com timidez. Bem-vindo, disse. Obrigado, respondeu Miguel, simples como quem sabe que respeito se conquista devagar. Em casa, o cheiro do café recém-passado encheu a sala. As fotos antigas ainda estavam nas paredes, mas já não pesavam. Sentei-me à mesa com meu filho. Achei que nunca mais ia te ver assim, mãe. Assim como? Viva! Miguel passou os dias ajudando no jardim, escrevendo pequenas notas no meu caderno. As flores crescem melhor quando a culpa dorme. Aos poucos, a casa voltou a ter som. Às vezes, eu o observava em silêncio e lembrava das palavras de Clara. Se ele te abandonar outra vez, me avisa. Mas ele não fugiu. Só partia em caminhadas longas pela manhã, voltava com pedras no bolso e histórias do mar. Certa tarde, o correio trouxe um envelope com carimbo de Portugal. Dentro, uma fotografia, o Cabo da Roca, o farol e no verso apenas uma frase em letra de mulher. Agora falta menos. Mostrei a Miguel. Ele sorriu. A Clara encontrou o próprio lugar no mundo. E nós? A gente está encontrando. Nos meses seguintes, voltei a cozinhar, a rir com vizinhas, a não pedir desculpas por estar feliz. Às vezes a lembrança de Lúcia aparecia em sonhos. Nunca como fantasma, como presença que me olhava e dizia sem palavras, cuida bem dele. E eu cuidava. No Natal seguinte, a mesa estava cheia. Rafael, Camila e Miguel. Um silêncio bom antes da primeira taça erguida. Camila quebrou o gelo. Dona Helena, obrigada pelo convite. O Natal é grande demais para caber em mágoa, respondi. Rafael serviu o vinho. Miguel me olhou e sussurrou. Viu? O que faltava era só o perdão. Sorri. Talvez o que faltava fosse coragem de recomeçar. Depois da ceia, sentei na varanda. O céu estava claro, a lua inteira. Peguei o celular e abri a foto do Cabo da Roca. Digitei uma mensagem curta para o número desconhecido que um dia me escreveu. Agora falta só viver. Enviei sem esperar resposta. Guardei o telefone, toquei o colar de estrela e respirei fundo. A vida, afinal, é isso. Uma sucessão de partidas e voltas. E às vezes, o que falta não é alguém, é a gente mesma. Fim.